Então, a pressão que a gente vai ver é uma parte da hidrostática, que é a parte da física que estuda os fluidos em repouso, em equilíbrio. Por fluidos entendemos os líquidos e os gases, aquilo que flui, né? Aqui um dos primeiros trabalhos nessa área aí do holandês Simon Steven, por perto de 1600 ele publicou isso aqui, esse livro, um livro da estática dos fluidos. A nossa grandeza então é a pressão. Nós vamos simbolizar por um P minúsculo, tá? Não confundir com o P maiúsculo, que é o peso, tá? E a unidade é Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal, são sinônimos. Tá? Newton por metro quadrado é igual a Pascal, PA, em homenagem ao francês Blaise Pascal. Então, vejam aqui uma coisa importante. Ó. A pressão, então, é a razão, a divisão entre a força exercida sobre um corpo pela área, né, de atuação da força. E veja lá a unidade. Qual é a unidade de força do sistema internacional? É Newton. Qual é a unidade de área do sistema internacional? É metro quadrado. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que, se tu não lembrares da fórmula, a unidade vai te dizer a fórmula. Newton é a unidade de força, dividido por metro quadrado, unidade de área. Tá? Isso é bem importante. Tá? Então, força em newtons e a área em metros quadrados. Por que tem esse prego aqui? Porque esse prego exatamente ilustra essa situação, tá? Ó, a gente bate aqui nessa área maior e prega aqui onde a área é menor. A área pequena, a pressão é grande, certo? Ó, imagina se a gente fosse pregar um prego desse tipo aqui, ó. Não dava, né? Então, a área pequena, a pressão é grande. Isso é uma consequência da matemática. Olha essa gravura que interessante. Aqui a menina no triciclo motorizado, os pneus têm área grande e não afunda na areia. Já a bicicleta, o pneu tem uma área pequena, dá uma pressão muito grande e afunda na areia, certo? Ó, que legal essa bicicleta para andar, né, na praia. Aqui a gente não tem neve por aqui, mas a gente vê nos filmes, né? Os esquis servem para aumentar a área de contato e diminuir a pressão, né? Sem eles, então, fica uma área muito pequena, uma pressão muito grande. Esse aqui são sapatos de andar na neve, para aumentar a área, para a pessoa não afundar na neve. Talvez eu tenha visto em algum filme. Então, uma área grande e pressão pequena, essa é a ideia, né? Objetos de corte, equipamentos de corte, então tem que estar afiados para ter uma pequena área de contato e assim a pressão ser grande, tá? No SI, a unidade é o Pascal, Newton por metro quadrado, mas na prática, na indústria, no dia a dia, se usam várias unidades, tá? Todas essas aí que aparecem são unidades usadas na pressão. Aqui, por exemplo, ó, um equipamento, né? Aqui está em bar, é uma unidade, ó, bar. O manômetro, o barômetro, é o aparelho, o equipamento que mede a pressão. Aqui dois aparelhos digitais, ó. Esse aqui está em hectopascal. Hecto é vezes 100, vezes 10 na 2, seria vezes 100. Aqui, esse aqui tem duas unidades inglesas, ó. Polegada de água, ó, in H2O, em inglês inch, né? Polegada. E aqui em polegada de mercúrio, ó, in Hg. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse aqui tem duas escalas, ó. Quilograma força por centímetro quadrado, veja que é força por área. E esse aqui é a abreviatura de uma unidade americana, libra por polegada quadrada, power square inch, né, psi. A gente fala, põe tantas libras aí, né, o pneu do carro é 28 libras, certo? Aqui um dado interessante dos cimentos, ó, esse número aqui quer dizer a resistência mecânica dele em megapascal, né, são feitos experimentos, o M é mega, 10 na 6, vezes 1 milhão, certo?
Então, quanto mais resistência, mais caro é, né? Aqui aquela questão do peso que a gente sempre usa, no nosso caso, da força, em muitos casos a gente dá a massa, aí tu tem que, a força é o peso do corpo, tem que calcular o peso dele, certo? A massa do corpo em quilogramas, vezes a gravidade aqui na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado, para achar a força-peso que a gente usa nas contas, tá? Aí coloquei um exemplo, que é o número 6 da lista ali. Escolhi essa porque tem duas conversões de unidades. Eu até coloquei o formulário aqui, ó, porque vocês têm que seguir isso aqui. Eu fiz um print, talvez eu publique lá. Ó, ler enunciado, listar os dados, aí conferir as unidades, se estiver certinho, vai em frente, se não, tem que converter, fazer o equacionamento, tem que demonstrar alguma matemática extra, né, e, por fim, resolver. Tá? Esse aqui é o nosso formulário, então. Então, um corpo de 800 gramas é a massa, tá? Tem que se ligar pela unidade ali, grama, quilograma, tonelada, só pode ser a unidade de massa. E essa unidade não está correta. Se você olhar lá no formulário, a unidade é quilogramas. Então, a gente tem que converter. O quilo quer dizer vezes 1000. Se eu fosse passar quilograma para grama, era vezes 1000. Aqui, como é o contrário, grama para quilograma, aí eu vou dividir por 1000. Tá? Em notação científica, seria fazer vezes 10 a menos 3. 800 dividido por 1000. Vim com a vírgula 3 casinhas decimais para a esquerda. Isso é dividir por 1000. 0,8 quilogramas. Isso vai dar origem à força-peso depois, tá? Prosseguindo ali. Se apoia sobre uma superfície de 400 centímetros quadrados. A gravidade, né? Às vezes nem anota, mas é sempre 10, é uma constante aqui na Terra. A área, então, 400 centímetros quadrados. Se tu olhares lá, não é centímetro quadrado a unidade, é metro quadrado. Então, você tem que vir aqui, ó, o cento. Se fosse centímetro para metro, era dividir por 100, fazer vezes 10 na menos 2. Mas aqui não é centímetro para metro, é uma área. Centímetro quadrado para metro quadrado. Tem que dobrar esse expoente, né? Elevar o 10 a menos 2 ao quadrado. Fica o dobro do valor do expoente, 10 a menos 4. Essa é a conversão para fazer aqui de centímetro quadrado para metro quadrado. Seria dividir por 10.000, que é 100 ao quadrado. Tá? Bom, eu posso colocar isso na calculadora, né? Eu mostrei para vocês, dá para botar na calculadora. Podemos até mostrar agora aqui. Ó, eu aprendi muito isso aí mexendo na calculadora. Aqui, ó, 800 expoente. Aqui que põe a notação, ó, menos 3. O menos é o mais menos aqui, não é o menos da subtração. Ó, menos 3, igual, ó, 0,8. Ele poderia até botar em notação aqui da 8 na menos 1, né? Da uma casa decimal. Aqui o 400 na menos 4. 400 expoente menos 4. Quando ele põe expoente, internamente ele já põe vezes 10. Aparece assim, né? E aguarda o expoente. Mais menos 4, igual, ó, 0,04, tá? Ó, teria 4 a menos 2, ou 0,04. Bom, e a pergunta é a pressão. Qual é a pressão exercida? O corpo está dessa massa e dessa área, né? Está apoiado horizontalmente. A força é aquilo que a gente falou antes, vai ser o peso do corpo. Sempre daí que tem a massa, nós vamos fazer essa continha aqui. Massa em gravidade, se converter se estiver em gramas, né? Então, vai dar uma força-peso de 8 newtons. Essa é a força que a gente vai usar na conta. Então, vejam a importância dos procedimentos, ó, ler, listar, conferir a unidade, certo? Então, tem que fazer com calma, seguindo ali, daí tu consegue chegar lá. Em frente, está aqui o resumo, ó. A força-peso, 8 newtons, a área, e a pergunta é a pressão. Bom, agora ficou um pouco mais tranquilo. Pressão, força sobre área. Aqui, para quem não gostou ainda da notação científica, vejam como ela é útil. Ó. Experimento se eu fosse fazer isso aqui no braço, aqui, sem calculadora. 8 dividido por 0,04. É chato de fazer, demanda algum tempo. Tá? Alguns até não conseguiriam fazer. Mas veja em notação científica como fica interessante.
O 8 mantém 8, 10 na zero, é a mesma coisa, tá? Não mudou nada. O 004, 4 na menos 2, tá lembrado? A vírgula na duas casinhas decimais. Olha o que faz agora 8 dividido por 4, 2. Mantém a base 10 e na divisão subtrai os expoentes. 0, menos por causa da divisão, menos 2. Menos com menos dá mais, fica 0 mais 2, ou seja, 2 vezes 10 na 2, 200. Olha que rapidinho se fez a conta, né? Sem precisar muito esquema. Então, por isso a notação científica é muito importante aí para a gente, tá?